Oi, gente! Sessão líder do rádio, que saudade de você! O maior sucesso no YouTube, Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Vamos, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é nova postagem no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. E não se esqueça de baixar o aplicativo Eli Correia. Sim, vá no Android, vá no Apple, abaixe aí o aplicativo do Eli Correia e acompanhe as nossas lives. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a Aliança e a Macumba. Eu sou madrinha de casamento de minha irmã Ana Lúcia, que se casou com Valdir. Ana Lúcia, a mais velha dos meus irmãos, estava com 22 anos, muito bonita, moça alegre, com muitas amizades. Desde os tempos de namoro dela com o Valdir, a gente se divertia muito, porque como os dois gostavam de festas, de bailes, piqueniques, vira e mexe, praia, né? A nossa turminha e a do Valdir arrumavam essas coisas para a gente se divertir nos fins de semana. Entre as garotas da nossa turma, sempre esteve presente a Vera, nossa vizinha. Ela, a Vera, já estava com 26 anos. A Vera havia se casado e estava separada do marido, porque não estava na natureza dela ser dona de casa. Tem mulheres que parece que nascem para se casar, serem mães, donas de casa, outras não. Ter alguém pegando no seu pé, ter que fazer comida, lavar roupa, passar roupa para marido. Não, isso não estava nos planos de Vera. Quando ela se casou com Jorge, todo mundo já sabia que não ia durar, devido ela ser daquele jeito. Mas o noivo dizia que com a ajuda da mãe dele, iria pôr a Vera nos trilhos, que podia deixar por conta dele e que ela seria uma esposa dedicada, a mais dedicada esposa desse mundo. Como se costuma dizer, o Jorge deu com os burros na água, porque não conseguiu o que pensava. E a separação aconteceu no 5º mês de casamento, no 5º mês. E a Vera, então, depois da última discussão, depois da última briga com Jorge, atirou a aliança com toda a força em cima da cama deles e virou as costas. Foi embora. Antes de sair levando as suas roupas, o Jorge, o marido, a amaldiçoou. Disse que ia se vingar, que aquilo não ia ficar assim não, que Vera podia esperar, porque ele ia aprontar feio para cima dela. Jorge estava revoltado, Jorge estava nervoso e até descontrolado. Ela, por sua vez, não estava nem aí. Voltou a morar com os pais. E como nunca tivesse sido casada, já estava até de paquera com um, com outro, voltando a ser o que sempre ela foi, livre, desimpedida, sabe? Vera não saía da nossa casa. Ela gostava muito da gente, porque sempre fomos alegres, pessoas divertidas. E vira e mexe, a gente perguntava se ela não sentia saudade de Jorge. E ela dava com os ombros e respondia: não tô nem aí. Nem lembro que ele e aquela bruxa da mãe dele existem. Eu agora tô gostando de outra pessoa. Acho que eu estou amando um homem muito especial. Ela falava assim e suspirava. Parece que você tá apaixonada, hein, Vera? Parece que você está apaixonada. Quem é agora, Vera? Quem é a vítima? A gente até brincava com ela. Quem vai ser a vítima? Conta pra gente. Segredinho, não posso falar, mas ele é lindo, ele é um gato, ele é maravilhoso. Não adiantava a gente forçar. Ela não abriu o jogo, de jeito nenhum.
mas dava para perceber que ela estava realmente bem apaixonada e por alguém bem especial. A mãe de Jorge, ex-marido da Vera, era desse tipo de pessoa que fazia trabalhos, sabe, despachos, esse tipo de pessoa que mexe com essas coisas, encruzilhada, lidava com essas coisas, não sei se diabólicas, sei lá, coisas assim, sabe? E era do conhecimento de todo mundo. E às vezes eu até perguntava para Vera se ela não tinha medo que o ex e a mãe dele não fizesse algo de ruim para ela, para destruí-la. Afinal, quando se separaram, o Jorge a amaldiçoou, falou em vingança, e nos olhos dele qualquer um via. Tinha muito ódio, existia muito rancor, havia muita sede, realmente, de vingança. Mas Vera, cuca fresca, assim, bem na dela, nunca se perturbou com nada. A não ser depois que uma mulher de nossa rua, e que tinha ligações com a mãe de Jorge, contou para ela que o Jorge e a mãe dele estavam sim fazendo coisas, despachos para atingi-la, e que ela se lembrasse bem que tinha deixado com o ex-marido algo que jamais poderia ter ficado de posse dele. Aí a Vera perguntou, mas o que foi que eu deixei lá que não poderia nunca ter ficado com ele? A aliança. A aliança. Aquela aliança que você tirou dos dedos e jogou na cama. A aliança. É essa a aliança que está sendo usada para fazer coisas contra você. Vera então se lembrou. É verdade. Foi no dia da discussão. Foi no dia da briga. Quer dizer, entre várias brigas, entre várias discussões, foi aquela última em que ela tirou a aliança do dedo e arremessou a aliança com toda a força em cima da cama que tinha sido deles, aquela cama de casal. Ela arrancou do dedo a aliança e jogou com aquele ímpeto, com aquela força, com aquela raiva, a aliança sobre a cama, e pegou a sua mala e voltou para a casa dos seus pais. A mulher então continuou dizendo que era com aquela aliança de casamento que Jorge e a mãe estavam fazendo trabalhos para atingi-la. E a Vera quis saber mais. As pessoas são curiosas, elas querem saber mais. Mas e aí? E o que mais? A mulher disse então que ia tentar descobrir, e tão logo ela soubesse alguma coisa, ela revelaria para Vera. Mesmo encucada, curiosa, a Vera estava feliz. Foi então que descobrimos o segredo dela, em relação à sua nova paixão, em relação ao seu novo amor. Por que ela estava tão esfuziante, tão alegre, tão feliz, tão contente? A gente nem podia imaginar. Ela e o irmão do Valdir, marido da minha irmã, estavam tendo um caso. Por isso que ela não quis revelar, por isso que ela não quis dizer, era um caso em família. Sim, o irmão do Valdir, meu cunhado, casado com a minha irmã. Ela estava tendo um caso com o irmão do Valdir. Então esse era o homem segredo da vida dela, aquele pelo qual Vera estava suspirando, estava alegre, estava assim, sabe? Quando falava dele, nossa, parecia um príncipe. Agora que o segredo havia sido descoberto, os dois então começaram a aparecer em todos os lugares. Não tinha mais o que esconder. Abraçados, se beijando, e vinham direto em nossa casa na maior alegria, dizendo que já estavam planejando morar juntos porque se amavam muito. Claro, mas lógico que isso chegou aos ouvidos de Jorge, o ex da Vera. Foi então que aquela mulher, a amiga da mãe de Jorge, a macumbeira,
que tinha alertado a Vera sobre trabalho que estavam sendo feitos, principalmente com aquela aliança dela, essa mulher veio de novo e disse: Vera, já souberam que você vai morar com outro homem. O Jorge e a mãe dele vão aprontar feio com você. E é com a sua aliança. Eu já descobri tudo. Eles foram ao cemitério, trouxeram um saquinho de terra de um dos túmulos. E a sua aliança está enterrada em um vaso com essa terra do cemitério. Lá no quarto, onde você sabe aquele quartinho que a Dona Maria, ela guarda os bonecos dela. Aqueles bonecos. Inclusive, o vaso cercado de velas pretas, 3 bonequinhos do diabo em cima, e tem uma outra bonequinha de barriga, como estivesse grávida ali. A mãe do Jorge me disse, e você não pode dizer nada para ninguém, a mãe dele me disse que a bonequinha barriguda, a bonequinha que tá grávida, é você esperando um bebê. Então toma cuidado, Vera, toma cuidado. Por um acaso, você está grávida? Ah, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, mas eu estou sim. Nem o Flávio sabe disso. Ninguém sabe ainda, eu não contei pra ninguém. É uma surpresa que eu quero fazer para toda a família e especialmente pro Flavinho, pra minha família, pras amigas. Mas como que essa mulher, como que essa macumbeira e o Jorge descobriram isso? Como pode? Só você está sabendo agora, mas ninguém. Foi então que a partir daí Vera passou a ficar assustada. E ela, não aguentando mais ficar naquela angústia, naquela agonia, veio primeiro conversar com a gente aqui em casa. E ela chorava. Pela primeira vez eu vi Vera nesse estado. Ela chorava, dizia que estava com medo, que não queria que fizessem mal ao seu bebê, porque ela estava grávida. O Flávio, irmão do Valdir, meu cunhado, ele procurava de todas as formas tranquilizá-la, dizendo que ela não acreditasse em nada daquilo, que o filho deles ia nascer perfeito, saudável, e que macumba nenhuma ia destruí-la. Minha irmã, Ana Lúcia, também procurava encorajá-la. Afinal, as duas sempre foram confidentes, amigas, e minha irmã dizia que ia ser a madrinha do bebê. Ensiná-la a trocar fraldas, ensiná-la a dar banho no bebê, fazer uma madeira. Então a minha irmã procurava incentivá-la de todas as formas, procurando tirar da cabeça de Vera aquelas coisas ruins que ela ouviu daquela mulher. Mas Vera, dia a dia, estava pior. Ela dizia que dias sentia o bebê mexendo na sua barriga, porém outros dias, não, o bebê estava parado. E Flávio levava sempre Vera em consultas. Os médicos examinavam e diziam que tudo estava bem com a gravidez. Porém, ela insistia em dizer que sentia dores fortes na barriga, como se fossem pontadas. Vera agora com 7 meses de gravidez. E seu estado não é bom, muito perturbada, a ponto dela acordar de madrugada gritando: não façam isso com meu bebê! Não façam isso com meu bebê! Não espetem ele! Ai, tá doendo! Parem com isso! Vão embora daqui! Deixe meu bebê em paz! Não façam isso com meu bebê! Não espetem! Não coloquem essas agulhas no meu bebê! Aí ela acordava, chorando, assustada e dizendo que sentia muita dor na barriga. E mesmo sendo de madrugada, Flávio já colocava ela no carro e iam para o pronto-socorro. O médico examinava e não encontrava nada de errado. Apenas Vera muito nervosa.
A pressão subia, pressão alta, mas aquilo era por causa do nervoso. Cada dia que passava, Vera estava pior. Às vezes era durante o dia, mas na maioria das vezes, sempre à noite. Ela acordava desesperada, gritando que estavam matando o bebê, que estavam, espetando coisas no bebê. Devido a essa gravidez tão perturbada, eis que Vera, em plena madrugada, de novo acorda aos gritos. E aí sim, com problemas, uma hemorragia. Levada às pressas ao hospital, já levaram Vera para a mesa. Ela corria risco junto com o bebê. Deu muitas complicações. Mas conseguiram tirar a criança, que estava muito fraquinha. Porém, nesta hora em que a criança estava sendo retirada de Vera, Vera sofre uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento, os médicos a socorrem, massagens e tentam ressuscitá-la e conseguem. Mas veio uma segunda parada cardíaca, ainda mais forte. E Vera não resistiu. Faleceu. O bebê, uma menininha, durou 10 minutos. 10 minutos apenas, e entrou em óbito. Morreram as duas, mãe e filha. Foi a maior dor, foi a maior tristeza, uma tristeza sem fim. E tudo começou quando aquela mulher que frequentava a casa de Jorge e da mãe dele revelou a Vera que lá estavam fazendo um trabalho diabólico com a aliança dela, enterrada em um vaso com terra de cemitério, cercado de demônios, figuras de demônios e velas pretas, e que do lado havia uma bonequinha barriguda como estivesse grávida, e que aquela bonequinha era Vera. Isso perturbou demais a cabeça da pobre Vera. Ela não tinha revelado a ninguém até então que estava grávida, nem mesmo ao pai da criança, ao Flávio, nem à família, nem a nós. Ela ia esperar o momento certo, mais um dia, 2 dias, e reunir a todos para contar a novidade. Mas como a mãe de Jorge podia saber que ela esperava um bebê, a ponto de colocar junto à sua aliança aquela boneca barrigudinha que simbolizava Vera grávida? Se foram as duas, mãe e filhinha. Nós temos as mesmas opiniões dos médicos. Não foi macumba, não foi despacho, não foi feitiçaria, bruxaria que matou Vera e a criancinha. Tudo foi em consequência da mente perturbada da Vera, do nervoso que ela passou durante toda a gravidez, dos pesadelos que a atormentavam. Daí as complicações que ela sofreu, dores que ela dizia sentir, mas tudo fruto do medo, do trauma que a assombrava. Outros já têm opiniões contrárias, opiniões diferentes. Dizem, afirmam que foi sim a macumba, foi sim aquilo que foi feito pela mãe e o filho. O trabalho de cemitério com a aliança de Vera por vingança. E conseguiram. Depois desta tragédia consumada, mãe e filho desapareceram daqui. Talvez com medo da revolta dos moradores. Vera e pequena Michele, descansem em paz. Fica aqui
a nossa dor e a nossa eterna saudade. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! A Aliança e a Macumba. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.